Portugal é um país de belíssimos miradouros. Poucos, no entanto, conseguem rivalizar na sua beleza e imponência com este. Encontramos em São Leonardo Galafura, entre Vila Real e a Régua, em plena área do Douro Vinheteiro, classificado pela Unesco como Património da Humanidade. Estamos a cerca de 650 metros de altitude, debruçados sobre o grande rio, num cabeço quartzito, que é o quartzo que domina aqui do ponto de vista geológico. E com efeito, é uma paisagem soberba sobre a força da natureza, mas também o trabalho do homem. Séculos, gerações, moldando esta paisagem, mas onde o rio emerge com toda a força e estas serranias. Algo que Miguel Torga descreveu como um excesso da natureza. Descreveu nos seus diários. Miguel Torga, que vai também caracterizar este cabeço como a proa de um barco, a proa de um navio de rochedos. Assim se refere a ele num poema que podemos ler aqui no painel de azulejos na capela de São Leonardo. Miguel Torga, que muitas vezes por aqui passou, se inspirou, mas esta referência a São Leonardo Galafura como a proa de um navio, ele vai ter essa visão montes distantes, de onde olha para este cabeço. Andava aqui a caçar. Aliás, Miguel Torga, um dos nomes maiores da literatura portuguesa do século XX, passava aqui muito tempo nesta região. É verdade que associamos muitas vezes o escritor, até pela sua atividade profissional como médico, à região de Coimbra, mas era aqui, nesta área de Trás-os-Montes, debruçado sobre o Douro, que Torga se inspirava muito para os seus escritos. Afinal, era a sua terra natal, uma terra que esteve sempre presente na sua obra até o final da sua vida, inspirando para, por exemplo, alguns dos seus contos. Um deles, muito belo, um conto de Natal, onde, de um modo surpreendente, ternurento, nos aparece a Sagrada Família. Em 1941, Miguel Torga publica Contos da Montanha. Como o próprio nome indica, é uma obra onde ele nos narra as grandezas e misérias destas serranias e das suas gentes. Pouco tempo depois, ele vai reformular e ampliar essa obra, dando origem a Novos Contos da Montanha. E é aqui que nós encontramos um texto, um conto que singelamente ele intitulou apenas de Natal. Um belo conto de Natal, que gira em torno de um velho miserável pedinte, Garrinchas. Garrinchas que, nessa noite de Natal, está a tentar chegar à sua terra. De sacola e bordão, o velho Garrinchas fazia os possíveis por se aproximar da terra. A necessidade levaram-o longe demais. Pedir a um triste ofício e pedir em Lourosa, a sua terra, pior. Ninguém dá nada. Tenha paciência. Deus o favoreça. Hoje não pode ser. E beba um desgraçado, águas dos ribeiros e coma pedras. Por isso que remédio senão alargar os horizontes e estender a mão à caridade de gente desconhecida, que ao menos se envergonhasse de negar uma côdea a um homem a meio do Padre Nosso. Sim, rezava quando batia a qualquer porta. E gostavam. Bom,
E Garrinchas vai então avançando em direção à sua terra lourosa. Podia ele realmente ter ficado em Loivos, a terra onde tinha andado a pedir. Dormia e no dia seguinte, de manhãzinha, punha-se a caminho. Mas quê? Meter-lhe sem cabeça com suar à manjedoura nativa. E a verdade é que nem casa nem família o esperavam. Todo o calor possível seria o do forno do povo, permanentemente escancarado à pobreza. Em todo o caso, sempre era passar a noite santa debaixo de telhas conhecidas, na modorra de um borralho de estevas e giestas familiares, a respirar o perfume a pão fresco da última cozedura. Essa regalia, ao menos, dava-lhe Lourosa. Lourosa, que é uma terra ficcionada por Miguel Torga. De facto, ele está muito provavelmente a pensar na sua própria terra natal, São Martinho de Anta, no concelho de Sabrosa, aqui, no distrito de Vila Real. Essa era, de facto, a terra natal do escritor. Vamos até lá. Miguel Torga nasce bem para lá, para cá do Marão, em agosto de 1907, em São Martinho de Anta. E nasce como Adolfo Correia Rocha. Sim, Miguel Torga, como veremos, é um pseudónimo. Miguel, evocando dois nomes importantes das letras que o irão influenciar. Miguel Cervantes, Miguel Unamuno. E nasce nesta casa, na época bem mais modesta, como a sua família. O jovem Adolfo irá fazer o ensino primário, mas apenas com 10 anos acaba por ir trabalhar para a grande cidade, para o Porto, na casa de familiares. Aí vai servir como porteiro, tratar dos jardins. Mas um ano depois sabemos que ele está em Lamego. Vai ingressar no seminário. Aí vai estudar português, geografia, história, latim, as escrituras sagradas. E um ano depois, ele conclui que, afinal, não é uma carreira eclesiástica aquela que ele deseja. E, no ano seguinte, com apenas 13 anos, ele vai partir para o Brasil. Vai ter com um tio em Minas Gerais que possuía uma fazenda, especialmente de café. Os anos que irão decorrer para o jovem Adolfo Rocha no Brasil vão se revelar como cruciais para o resto da sua vida. E, no entanto, não foram anos fáceis. São 4 anos trabalhando de um modo empenhado na fazenda do seu tio, em Minas Gerais, nomeadamente nas plantações de café. E ainda por cima, como ele próprio escreverá, de alguma forma a tia odiava-o e ele era um estranho para o tio. No entanto, este acaba por ir reconhecendo no jovem algumas capacidades intelectuais e acabará por o matricular no colégio em Leopoldina. O último ano que ele passa no Brasil é, com efeito, a estudar. E os resultados terão sido de tal forma relevantes que no ano seguinte, quando regressa a Portugal em 1925, o tio, também como uma forma de compensar pelo trabalho que tinha feito no Brasil, decide pagar-lhe os estudos. Ele vai se matricular no liceu em Coimbra, vai fazê-lo em 3 anos e, uma vez mais, de um modo relevante. Em 1928 está já a matricular-se na universidade, em Medicina. Irá fazer também, com assinalável êxito, o curso durante os 5 anos seguintes. E é também nessa época que, de um modo decisivo, o jovem Adolfo começa a escrever e a publicar, nomeadamente poesia. Tinha-se, entretanto, aproximado do grupo da Presença,
marcado, entre outros, por uma importante influência de Régio. Quando termina o curso, em 1933, vai começar de imediato a exercer. E no ano seguinte, em 1934, publica um outro livro, A Terceira Voz. E é aqui que, pela primeira vez, ele vai utilizar o pseudónimo que o irá imortalizar, Miguel Torga. Torga, essa urze das montanhas, essa ligação à terra, que também tanto marcará a sua produção literária. Encontramos-nos no espaço Miguel Torga, tutelado pela Câmara Municipal de Sabrosa. Foi inaugurado em 2015. Resulta de um projeto de um dos maiores arquitetos contemporâneos, Prémio Pritzker, o Nobel da Arquitetura, Eduardo Souto de Moura. Trata-se de um espaço destinado à promoção, à valorização do legado literário, cultural de Miguel Torga. Um dos nomes maiores da literatura portuguesa do século XX. Se revelou notável em muitas áreas, no diário, nos contos, na poesia. Mais de 50 obras, algumas referências absolutas da literatura portuguesa, os seus diários, Os Bichos, Novos Contos da Montanha. Um homem que, por várias vezes, foi reconhecido, sendo-lhe atribuídos os maiores prémios literários do nosso país, e não só literários, também o maior prémio, o Prémio Camões. Torga, que viria a ser várias vezes nomeado para o Nobel da Literatura. Uma obra onde uma das marcas de força é, com efeito, esta relação telúrica, esta forte ligação entre o homem e a terra. Mas, não raras vezes, Torga vai ser também alguém que vai refletir na sua obra uma forte crítica e análise social. Sim, a escrita de Miguel Torga não abdica também de uma intervenção social, num estilo muito próprio. Aliás, Torga acabará muito cedo por romper, afastar-se do grupo da presença. E não é também propriamente um neorrealista, uma outra corrente que vai dominando então entre nós. Mas é alguém que, através da sua escrita muito própria, vai denunciando o contexto político, social da época. É, não raras vezes, mordaz em relação à ditadura. Na introdução à segunda edição dos Contos de Montanha, em 1945, ele é muito claro numa crítica ao Estado Novo, ao regime atávico, pobre e letrado da ditadura de Salazar. Diz ele que regressa a estas montanhas e encontrei tudo como deixei o ano passado, quando da primeira edição destas aventuras. Apenas vi mais fome, mais ignorância e mais desespero. Corre por estes montes um vento desolador de miséria que não deixa florir as urzes nem pastar os rebanhos. O social juntou-se ao natural e a lei anda de mãos dadas com o suão a acabar de secar os olhos e as fontes. 1945. O mundo está-se a libertar da guerra, das grandes ditaduras e o país continua preso a um regime opressivo. E é de algum modo essa denúncia da pobreza que está também presente neste conto de Natal. Porque quando o pedinte tenta chegar à sua terra alorosa, ele aí procura apenas e só o calor do forno do povo. Essas estruturas comunitárias que então estavam em grande utilização nas nossas comunidades. Essa regalia dava-lhe lourosa aos desamparados, a poderem utilizar o forno do povo. Encher-lhe a barriga, não. Agora, albergar o corpo e matar o sono naquele santuário coletivo de fome,
podiam. O problema estava em chegar lá. O raio da serra nunca mais acabava e sentia-se cansado. 75 anos, parecendo que não, é um grande carrego. E Garrinchas vai avançando por isso com grande dificuldade. E como anoitecia cedo, não havia remédio senão ir agora à mata-cavalos, a correr contra o tempo e contra a idade, com o coração a refilar. E pouco depois, é que o pior de tudo é que começava a nevar. E caía, o algodão em rama, caía, sim senhor, bonito. Felizmente que a Senhora dos Prazeres ficava perto. Se a brincadeira continuasse, olha, dormia no cabido. O que é, sendo assim, adeus, noite de Natal em Lourosa. Sim, a Nossa Senhora dos Prazeres. Uma capelinha que ficava lá no meio da montanha. Era aí que ele ia tentar chegar para passar a noite de Natal. Sim, devido ao forte nevão, a noite de Natal em Lourosa estava definitivamente comprometida. Felizmente existia aqui esta capela e o velho Garrinchas avança decidido até aqui, mas não foi fácil. Branco como um moleiro, ao cabo de meia hora de caminho, chegou ao adro da ermida. À volta não enxergava um palmo sequer de chão descoberto, tudo tomado pela neve. Não havia que ver, nem pensar noutro pouso e dar graças. Entrou no alpendre, encostou o pau à parede, arriou o alforje e foi então que reparou que alguém se esquecera de fechar a porta. Ela encontrava-se entreaberta. Abriu-a, contemplou o interior da capela. Se fosse necessário, encontraria também aqui abrigo. Mas agora o seu grande objetivo era aqui, no adro da capela, acender uma fogueira. E por isso, aqui à volta, foi procurar vegetação, urze, que lhe permitisse conseguir o fogo que o iria aquecer nesta noite de Natal. Recolhida essa vegetação, e quando procurou aqui no canto do alpendre acender esse fogo natalício, a verdade é que teve muita dificuldade. A vegetação estava muito úmida. Tentou uma vez, gastou 1, 2, 3 fósforos. E pensou, não posso continuar a gastar assim os fósforos. E decidiu então entrar na capela, ir à sacristia. Lá, seguramente, poderia encontrar algum papel que o auxiliasse a acender a fogueira. E, de facto, encontrou um velho jornal mexendo nas gavetas. Um jornal com o qual iria conseguir agora, provavelmente, acender a lareira. Mas teve ainda mais sorte. Voltou-se e deu com o andor da posição arrumado a um canto. E teve outra ideia. Era um abuso, evidentemente, mas paciência. Lá morrer de frio, isso, vírgula. Ia escavacar o arcanho, ao Larila, na altura da romaria, que arranjassem um outro. Madeira não lhe ia faltar. Cruzando o interior da capela da Nossa Senhora dos Prazeres, o velho Garrincha olhou para o altar,
onde, no meio da penumbra desta noite natalícia, uma luz como que incidia sobre Nossa Senhora com o menino, e esta parecia sorrir-lhe, facto que motivou Garrinchas a voltar-se para a imagem e a desejar boas festas a Nossa Senhora. A verdade é que no interior desta capela nós não contemplamos no altar nenhuma imagem de Nossa Senhora com o menino, porque, uma vez mais, estamos perante uma ficção de Miguel Torga. A capela de Nossa Senhora dos Prazeres não existe aqui. Esta é a capela de Nossa Senhora da Azinheira. Foi ela que, muito provavelmente, inspirou Torga para este conto. Uma belíssima capela que terá surgido nos finais do século XVI, mas encontra-se fortemente marcada pelas intervenções barrocas do século XVII e particularmente do XVIII. São belíssimas as pinturas no teto trompe-l'œil, tão características do barroco. Esta pintura em perspectiva, como que dando 3 dimensões. E, claro, a belíssima talha dourada, barroca. Essa talha que, de algum modo, iluminava esta noite de Garrinchas, que se desloca para o alpendre. Esta é uma outra característica desta capela, uma capela de montanha, mas também uma capela de romaria. E é muito habitual elas terem estes alpendres para proteger os romeiros. Quantas vezes os romeiros e peregrinos que nesses alpendres se resguardavam durante a noite. É exatamente nisso que está a pensar o velho Garrinchas. Mas regressemos às palavras, à bela escrita de Miguel Torga. Daí a pouco, envolvido pela negrura da noite, o coberto, não desfazendo, desafiava qualquer lareira afortunada. A madeira seca do palanquim ardia que regalava. Entretanto, começava também a cheirar a Garrinchas dos nacos de presunto que havia recebido. Estavam reunidas as condições para ele iniciar a sua ceia natalícia. Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço de broa e uma fatia de febra e sentou-se. Mas antes da primeira bocada, a alma deu-lhe um rebate e, por descargo de consciência, ergueu-se, chegou-se à entrada da capela. O clarão do lume batia em cheio na talha dourada e enchia depois a casa toda. Garrinchas volta-se para a imagem de Nossa Senhora. É servida. A santa pareceu de sorrir outra vez e o menino também. E o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez mais cordial, não esteve com meias medidas. Entrou, dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe-a para junto da fogueira. Consoamos aqui os 3, disse com a pureza e a ironia de um patriarca. A senhora faz de quem é. O pequeno, a mesma coisa. E eu, embora indigno, faço de São José. E é exatamente uma imagem de São José com o menino que, de algum modo, domina no interior da capela de Nossa Senhora da Azinheira. Uma capela que influenciou e inspirou Torga nos seus novos contos da montanha para aquele que é um dos mais belos contos de Natal da literatura portuguesa. Mas Torga deixa-nos outras belíssimas histórias. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, contos e futuros caminhos da história. Uma história que me leva, hoje, a desejar-vos festas felizes.
Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque